Ah, meu Deus, nem me dei conta. Perdão que eu não tinha nem me dado conta que a câmera não estava aberta. Então, já dá para começar? Já rodou a vinheta, né? Ok? Uhum. Então, nós vamos iniciar. Temos aqui presencialmente o deputado Silvio Drevik. Temos virtualmente deputada Campanholo, deputado Ismael e deputado Vicente Caropreso. Bem, inicialmente eu coloco em discussão e votação a ata da terceira reunião ordinária. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir. Em deliberação, aprovado a ata da terceira reunião ordinária. Seja bem-vindo também, colega deputado Cobalcini, nosso vice-presidente da comissão. Nós vamos dar início aqui. Temos um requerimento de nossa autoria que solicita a realização via Escola do Legislativo, da Assembleia Legislativa, de um seminário virtual Escola é Lugar de Ciência para o segundo semestre deste ano. Coloco em discussão esse requerimento, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado, então. Colegas deputados, nós temos, então, como único ponto de pauta a ser apreciado. Seja bem-vindo, deputado Ismael. Obrigada pela participação também. O PLC 0003 de 2019, de autoria do deputado Bruno Souza, que altera a Lei Complementar 170 de 1998, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Educação a fim de incluir a previsão da educação domiciliar. Eu vou pedir licença aqui para todos que participam aqui para me tirar a máscara, porque está muito difícil de ler com a máscara. E aí nós estamos bem distanciados aqui, não há nenhum problema em relação a isso. Eu vou pedir licença para fazer a leitura do relatório na condição de relatora desta matéria. Como eu falei, tratam os autos do projeto de lei complementar de autoria do deputado Bruno Souza, que visa incluir a previsão do ensino domiciliar de Santa Catarina. Para isso, o referido PLC pretende alterar a Lei Complementar 170, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Ensino, modificando os artigos 8º e 36º e criar os artigos 10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F e 10G. A matéria foi lida no expediente da sessão do dia 26 de fevereiro de 2019, e foi remetida para a Comissão de Constituição e Justiça. Naquela comissão foi aprovado por maioria em 2 de junho do ano passado. Posteriormente, em 2 de junho de 2020, a matéria foi remetida para a Comissão de Educação, Cultura e Desporto, onde esta parlamentar é relatora. Em 24 de agosto de 2020, apresentei requerimento de diligenciamento do PLC para que a Secretaria de Estado da Educação, a Procuradoria-Geral do Estado, o Fórum Estadual de Educação, o Fórum Nacional de Educação, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime Santa Catarina, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, o Conselho Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente, a União Catarinense de Estudantes Secundaristas, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, a Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O requerimento foi aprovado por unanimidade nesta comissão. Seja bem-vindo, deputado Fernando. Eu vou cumprimentando na medida em que vossas excelências vão também chegando e também cumprimentar todos que acompanham pelo YouTube. Esgotado o prazo para a resposta das diligências, do total de 14 órgãos públicos e entidades para as quais foi enviada a diligência, 3 responderam. As respostas vieram da Secretaria de Estado da Educação, da Procuradoria-Geral do Estado e do Conselho Estadual da Defesa da Criança e do Adolescente. Após o segundo diligenciamento, chegaram mais 8 respostas de órgãos públicos e entidades.
Assim, até o presente momento, 11 das 14 diligências foram respondidas. Segue uma tabela simplificada das respostas, lembrando que o conteúdo integral dessas respostas está disponível para consulta pública e impressão na página eletrônica da LESC. Secretaria de Estado da Educação, fazendo uma síntese aqui de cada diligência. Tem duas respostas de setores diferentes. A consultoradoria jurídica da sede se manifestou favorável ao PLC. A diretoria de ensino da sede se manifestou contrária ao PLC. A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou pela inconstitucionalidade do artigo 3º do PLC e pela constitucionalidade do restante do PLC. O Fórum Estadual de Educação se manifestou contrário, o Fórum Nacional de Educação se manifestou contrário, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação de Santa Catarina se manifestou contrariamente, a União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação se manifestou contrariamente, a União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, UNDIME, que representa os secretários municipais de educação, não respondeu à diligência, mas respondeu posição contrária na audiência pública do dia 7 de junho. A União Nacional dos Dirigentes se manifestou contrária. Ministério Público do Estado de Santa Catarina se manifestou contrário ao PLC. Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente se manifestou contrário. União Catarinense dos Estudantes não respondeu à diligência. Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina se manifestou contrariamente ao PLC. Federação dos Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino do Estado de Santa Catarina não respondeu, mas na audiência pública do dia 7 também se manifestou contrariamente. Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação se manifestou contrariamente ao PLC. Bem, os documentos do Ministério Público Estadual têm o conteúdo bastante similar entre si, tendo sido o primeiro assinado pelo procurador Dr. Davi do Espírito Santo, coordenador do Centro de Apoio Operacional do Controle de Constitucionalidade, e também pelo promotor Dr. João Luiz de Carvalho Botega, coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e Juventude, e o segundo assinado pelo procurador Fernando da Silva Comim, procurador-geral de Justiça. O Sindicato das Escolas Particulares de Santa Catarina, Sindicato de Representação Patronal das Escolas Particulares, também vem aos autos para se manifestar contrariamente ao PLC. O projeto de lei complementar 0013/2019 se encontra, na nossa avaliação, imbuído de graves e insanáveis vícios de constitucionalidade no que se refere à garantia do direito à educação. Se choca frontalmente a doutrina de proteção integral dos direitos da criança e do adolescente, que deve ser salvaguardada pelo Estado, pela sociedade e pela família, conforme será demonstrado aqui. Aspecto formal orgânico da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A Constituição da República, em seu artigo 1º, caput, cuja redação é reprisada com as devidas adaptações pelo artigo 1º, caput, da Constituição catarinense, estampa o princípio federativo, ao estabelecer que a federação é integrada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, todos dotados de autonomia política, financeira e administrativa. Citando o artigo 1º da Constituição Federal, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos também na Constituição Estadual de Santa Catarina, o Estado de Santa Catarina, unidade inseparável da República Federativa do Brasil, formado pela união de seus municípios, visando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, preservará os princípios que informam o Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Conforme pontua Kildare Gonçalves Carvalho, abre aspas, ao declarar no artigo 1º que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, a Constituição de 88 mantém a forma federal do Estado brasileiro, nela incluindo pela primeira vez os municípios como entidades federativas e, coerentemente, excluindo os territórios.
O Estado Federal, por ser composto e plural, fundado na associação de vários Estados, cada um possuindo seu ordenamento jurídico, político e constitucional, conforme as normas estabelecidas na Constituição Federal, pressupõe a descentralização de poder que ocorre através da divisão de competências entre seus integrantes, como forma de assegurar-lhes um convívio equilibrado e harmônico. A distribuição constitucional de poderes é ponto nuclear na noção de Estado Federal, pois a autonomia dos entes que o compõem demanda como condição para a própria existência e sustentabilidade desta forma de Estado um espaço para o exercício e o desenvolvimento da atividade normativa que lhes é inerente. Neste sentido, havendo mais de uma ordem jurídica incidente sobre um mesmo território e sobre as mesmas pessoas, impõe-se a adoção de mecanismos que favoreçam a eficácia da ação estatal, evitando conflitos e desperdício de esforços e recursos. Raul Machado Horta explica que a organização federal provém da repartição de competências, pois a repartição vai desencadear as regras de configuração da União e dos Estados, indicando a área de atuação constitucional de cada um. A repartição de competência entre os entes federados, enquanto instrumento de atribuição a cada ordenamento de sua matéria própria, norteia-se pelo princípio da predominância do interesse, de modo que a União, em regra, cabe aquilo que é de interesse nacional, aos Estados o que se revela na pertinência regional e aos municípios concernem os assuntos de interesse local. Com base nesses critérios, a Constituição da República, em seu artigo 22, inciso 24º, estabelece que a edição de normas sobre diretrizes e bases da educação nacional pertence ao âmbito da competência legislativa privativa da União. Confira-se, artigo 22. Compete privativamente à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. A natureza privativa dessa atribuição à União exclui dos âmbitos das competências dos Estados, Distrito Federal e municípios a disciplina sobre o assunto. Por afetar de maneira direta a ordem jurídica dos demais entes federados, o dispositivo em voga deve ser considerado como norma de reprodução obrigatória. Diante disso, abre-se a possibilidade de exercício do controle concentrado de constitucionalidade de leis e atos normativos municipais e ou estaduais em face de normas constitucionais da República, da Constituição Republicana de observância obrigatória. Registre-se por oportuno que esta incumbência conferida à União não se confunde com a concorrência de competências entre Estados da Federação para legislar sobre educação, prevista no artigo 24, inciso 9º, também da Constituição Federal Brasileira de 88 e reprisada no artigo 10º, inciso 9º da Constituição Estadual. Não vou citar aqui, mas Vossas Excelências podem buscar o que cita o artigo 24. Como se vê neste caso, por não se tratar de questão que envolva o âmbito estrutural e modular da educação nacional, como ocorre no artigo 22, inciso 24º da Constituição Federal, mas apenas as especificidades que permeiam a temática educação no âmbito regional, autoriza-se que os Estados suplementem as normas gerais estabelecidas pela União sobre o assunto, bem como que, na ausência destas, exerçam a competência legislativa plena para atender às suas peculiaridades. Essa diferença vem com precisão destacada no acórdão unânime proferido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ação direta de inconstitucionalidade 3669, assim emendado, que é justamente sobre a Lei Orgânica do Distrito Federal quanto à oferta de ensino da língua espanhola aos alunos da rede pública do Distrito Federal, a ausência de afronta à Constituição da República. Feitos esses esclarecimentos gerais, é de se destacar que a Constituição Federal estabeleceu em seu artigo 208, inciso 1º, que a educação básica obrigatória e gratuita inicia-se aos 4 anos de idade. Por consequência desse dispositivo constitucional, a União, no uso de sua competência privativa, editou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 9394 de 96.
a qual determina de modo cogente a obrigação de os pais ou responsáveis efetuarem a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade, logo, necessariamente em uma instituição escolar, bem como estabelece que o ensino fundamental, com duração de 9 anos, deve iniciar obrigatoriamente a partir dos 6 anos de idade. Artigo 6º, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Tem que parar um pouco. Artigo 32. O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão. O projeto de lei complementar, ora relatado, em seu artigo 3º, visa alterar este artigo 36 da Lei Complementar 170, pois pretende consagrar que a matrícula das crianças no ensino fundamental não devem ocorrer de modo obrigatório aos 4 anos, mas sim a partir dos 7 anos de idade e facultativo a partir dos 6, considerando essa demanda suprida com a adoção de regime domiciliar no modelo previsto no mesmo PLC. Neste cenário, o projeto objetiva autorizar que os pais ou responsáveis procedam ao cancelamento da matrícula ou deixem de fazê-la, se for o caso, desde que adotem o regime de educação domiciliar. Com a finalidade de regulamentar esta modalidade de educação domiciliar, ao passo em que propõem condições para sua adoção, como a manutenção dos registros das atividades pedagógicas que forem aplicadas aos estudantes, a fim de serem apresentadas ao poder público, sempre que requeridas, bem como a supervisão e avaliação periódica de aprendizagem pelos órgãos próprios dos sistemas de ensino, também alvidra a igualdade de condições e direitos entre os optantes deste regime e os estudantes da educação regular, inclusive nas situações para cuja participação se exija a comprovação de matrícula como requisito, a exemplo dos concursos, competições, avaliações nacionais ou internacionais, entre outros. Ocorre que, ao tensionar que a data de ingresso obrigatório no ensino fundamental deve ocorrer apenas a partir dos 7 anos de idade e propor que haja ressalvas quanto ao ato da matrícula das crianças e adolescentes em instituição de ensino, o PLC, além de violar materialmente o artigo 208, inciso 1º da Constituição, pois prevê um ano de matrícula facultativa aos 6 anos, né, não estabelecido na Constituição Federal, manifestou claro desprezo à regra dos artigos 6º e 32º da LDB, para tratar de forma subversiva sobre matéria medular do sistema educacional, que se encerre no campo das diretrizes e bases da educação, à revelia do artigo 22, inciso 24º da Constituição. Especificamente em relação às prescrições do PLC, proposto que possuem o intento de implementar o regime de ensino doméstico no território catarinense, elucida-se que, porquanto a disciplina desta matéria vai muito além do simples estabelecimento das especificidades do tema educação, inerentes ao âmbito regional, igualmente não se insere dentre as competências legiferantes do ente estadual. Em outros termos, como o assunto trazido no projeto legislativo inova na ordem jurídica a fim de regulamentar os alicerces da condução deste formato de educação domiciliar, até então pendente de regulamentação federal, e cuja prática não se pode negar, ensejará reflexos diretos na educação das crianças e adolescentes, o que é dizer, compreende os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. É inegável que a sua normatização implica consequências de relevo nacional, que abarcam toda a sociedade, cabendo somente à União discipliná-la. Para melhor ilustrar o raciocínio, basta ter em conta que se a Lei Federal, a LDB 9394, estabelece orientações em relação às demais modalidades de ensino, tais como
a presencial e a distância, não faz sentido que apenas o regime de ensino doméstico receba tratamento diverso, a fim de que a sua regulamentação seja operada de forma isolada por cada Estado-membro. Sobre o assunto, importa transcrever o acórdão proferido pelo STF ao decidir no recurso extraordinário 888 de 815 da sistemática da repercussão geral. Manifestou-se no sentido de que a prática de ensino domiciliar no território nacional, embora não seja contrária ao texto constitucional, deve ser precedida de regulamentação por lei formal, necessariamente editada pela União através de seu Parlamento Nacional. Portanto, o PLC ofende o disposto no artigo 208, inciso 1º da Constituição Federal, e usurpa a competência legislativa privativa da União para disciplinar sobre diretrizes e bases da educação, e, por isso, colide frontalmente com o artigo 22, inciso 24º da Constituição, padecendo desse modo de inconstitucionalidade. O PLC, em seu artigo 2º, visa criar novos artigos na Lei Complementar 170, entre os quais o artigo 10G. Esse novo artigo, ao ser criado, traz as atribuições obrigatórias ao Conselho Tutelar. À vista disso, vale frisar ser inequívoco que o rol de atribuições do Conselho Tutelar se insere no rol de matérias pautadas na proteção infanto-juvenil, modo que normas estaduais, como a ora proposta, que perpassem sua esfera de competência ao disciplinar esse tema de forma contraposta à norma federal, deverão ter sua eficácia suspensa. No caso em tela, em especial, vale esclarecer que o Conselho Tutelar foi criado e suas atribuições delimitadas por força do artigo 136 do ECA, além de outros dispositivos, como os artigos 95, 191 e 194, restando inviável que sejam alteradas por meio de lei estadual, de modo que quaisquer mudanças nas funções do Conselho Tutelar apenas podem ocorrer mediante modificação da própria lei federal. Denota-se desse modo que, considerando que as atribuições do Conselho Tutelar apenas podem ser delimitadas por lei federal, não compete à legislação estadual adentrar nessa matéria, que não integra sua competência legislativa. Nessa mesma linha, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ao julgar ação direta de inconstitucionalidade em 21 de junho de 2021, esta semana, portanto, decidiu pela inconstitucionalidade da Lei 7.160 do município de Cascavel, que estabelecia o homeschooling no âmbito municipal. O Tribunal de Justiça do Paraná, seguindo a decisão do STF, decidiu que é de competência privativa da União legislar sobre o tema, além de violar princípios constitucionais aplicáveis à educação e ao Estatuto da Criança e Adolescente. Como a decisão foi proferida nesta semana, o acórdão ainda não foi publicado e não poderei transcrevê-lo aqui. Ultrapassada a discussão acerca da inconstitucionalidades e ilegalidades, como foco principal até então, abordo questões referentes ao mérito como foco principal. No entanto, sem deixar de abordar questões pedagógicas, coloco também alguns argumentos metajurídicos que estão entrelaçados ao mérito para subsidiar a tomada de decisão em tão importante e sensível tema. Sob esse viés, importa salientar que a educação, para muito além do ensino das disciplinas específicas e a transmissão de conteúdos curriculares, tem a nítida função socializadora e cidadã, porquanto busca desenvolver o indivíduo e a sociedade como um todo, não se restringindo apenas ao conteúdo teórico lecionado. Com efeito, a educação tem por objetivo, na feliz expressão do artigo 205 da Constituição, o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. A esse respeito, merecem destaque as deliberações da 2ª Conferência Nacional de Educação.
A educação de qualidade visa a emancipação dos sujeitos sociais, não guarda em si mesmo um conjunto de critérios que a delimite. É a partir da concepção de mundo, de sociedade e educação que a escola procura desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes para encaminhar a forma pela qual o indivíduo vai se relacionar com a sociedade, com a natureza e consigo mesmo. A educação de qualidade é aquela que contribui com a formação de estudantes nos aspectos culturais, antropológicos, econômicos e políticos, para o desempenho de seu papel de cidadão no mundo, tornando-se, assim, uma qualidade referenciada no social. Nesse sentido, o ensino de qualidade está intimamente ligado à transformação da realidade. Nessa mesma linha, o relatório da Organização das Nações Unidas para a Educação, UNESCO, da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI, enfatiza que a educação ao longo da vida baseia-se em 4 pilares: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Aprender a conhecer combinando uma cultura geral suficientemente ampla com a possibilidade de estudar em profundidade um número reduzido de assuntos, ou seja, aprender a aprender para beneficiar-se das oportunidades oferecidas pela educação ao longo da vida. Aprender a fazer, a fim de adquirir não só uma qualificação profissional, mas de uma maneira mais abrangente a competência que torna a pessoa apta a enfrentar numerosas situações e a trabalhar em equipe. Além disso, aprender a fazer no âmbito das diversas experiências sociais ou de trabalho oferecidas aos jovens e adolescentes, seja espontaneamente na sequência do contexto local ou nacional, seja formalmente graças ao desenvolvimento do ensino alternado com o trabalho. Aprender a conviver, desenvolvendo a compreensão do outro e a percepção das interdependências, a realizar projetos comuns e preparar-se para gerenciar conflitos, no respeito pelos valores do pluralismo, da compreensão mútua e da paz. Aprender a ser, para desenvolver o melhor possível a personalidade e estar em condições de agir com uma capacidade cada vez maior de autonomia, de discernimento e de responsabilidade pessoal. Com essa finalidade, a educação deve levar em consideração todas as potencialidades de cada indivíduo. Memória, raciocínio, sentido estético, capacidades físicas, aptidão para comunicar-se. No momento em que os sistemas educacionais formais tendem a privilegiar o acesso ao conhecimento em detrimento das outras formas de aprendizagem, é mister conceber a educação como um todo. Essa perspectiva deve, no futuro, inspirar e orientar as reformas educacionais, seja na elaboração dos programas ou na definição de novas políticas pedagógicas. Os diplomas normativos que regem a educação nacional transparecem esse viés amplo do direito à educação, que transcende os conteúdos programáticos ministrados em sala de aula, consoante se insere de dispositivos esculpidos em normas centrais do ordenamento jurídico brasileiro, como a Constituição Federal, a LDB e o ECA. Com efeito, a Constituição, em especial no seu artigo 6º, incumbiu-se de elencar o direito à educação dentre os direitos sociais. Nesse sentido, o PLC se distancia dos ditames constitucionais, por levar a crer que, ao acessarem, por intermédio de seus pais ou tutores, os conteúdos pedagógicos correlatos a cada etapa educacional, as crianças e adolescentes teriam supridas todas as demandas educacionais normativas impostas. Claramente, o legislador reverbera que a educação é um direito e um dever do Estado e da família, não exclusivamente da família, que deve ser construída coletivamente, com a participação da sociedade. A educação prepara, assim, o cidadão para o exercício da cidadania, que deve ser construída coletivamente, representando um fator importante de socialização e desenvolvimento do indivíduo na coletividade. Há, assim, a função socializadora da escola,
que consiste em inserir o estudante num espaço público de convívio com outros no mesmo estágio de desenvolvimento psicossocial. Essa falta de convívio, por sua vez, corresponderia a uma perda da possibilidade de se estender a si próprio como um ser estimado por suas propriedades e capacidades características. Não se trata, assim, de convicção filosófica. Contudo, mesmo que se venha a reconhecer o legítimo esforço dos pais envolvidos no homeschooling, é forçoso admitir que o ambiente domiciliar jamais conseguirá reproduzir o espaço escolar na dimensão da socialização humana e no convívio com o diferente. Da mesma forma, os aprendizados assimilados não poderão contemplar totalmente a finalidade precípua da educação trazida pelo artigo 2º da LDB, no sentido de que ela possibilite o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Estamos chegando ao final. Os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições e pesquisa, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade e nas manifestações culturais. É necessário concluir que, por mais que os pais se esmerem na condução da vida escolar de seus filhos, não poderão propiciar uma educação de tamanha abrangência, uma vez que, no momento em que as crianças se abstêm do convívio humano inerente ao espaço, é de um processo de construção da sua personalidade e cidadania. É certo que a escola assegura um olhar profissional sobre as crianças e adolescentes. Professores, pedagogos e outros profissionais possuem conhecimento e impessoalidade necessários para garantir uma formação mais ampla ao aluno. Refletir a educação, instituições e personagens circunscritos na modernidade implica em reconhecer a educação como um produto socialmente construído na pluralidade do processo civilizatório e que busca a formação integral do ser humano. Afiançar a permanência da criança e do adolescente no espaço escolar é, por assim dizer, que a racionalidade estatal garante a concepção de sociedade política, ao reconhecer a importância do convívio no espaço escolar. Assim, a permanência da criança e do adolescente na escola é um direito social no que concerne à produção dialética do respeito e compreensão das diferenças, seja na formação dos indivíduos ou para a maturidade da democracia no país, em que pese a socialização dos saberes, do respeito às diferenças, na inclusão e no compartilhamento das visões culturais. Assim, a criança e o adolescente, no contexto da escola, produz cultura, não apenas reproduz, se expressa em múltiplas linguagens nas dimensões pertinentes às diferenças e singularidades que compreende a dimensão escolar. Interagindo com as pessoas iguais, entre aspas, e diferentes, entre aspas, constrói seus saberes, assim como vivencia a solidariedade e os desafios das práticas pedagógicas. Aqui vale ressaltar que a pedagogia implica numa reflexão acerca do mundo social, cultural e econômico, assim como os modos de estabelecer as relações e as interações entre as pessoas. O pensamento pedagógico engendra tanto os grandes discursos sociais, políticos, ambientais, entre outros, quanto os pequenos discursos do cotidiano, articulando os contextos aos processos concretos de produção dos saberes. Conhecimentos que estão engendrados na autonomia da construção individual e coletiva, presentes no cotidiano da escola. Desta forma, reconhecendo a educação escolar um direito das crianças e adolescentes como um produto social garantido de forma infraconstitucional no ordenamento jurídico brasileiro, resulta dizer que educação, além do direito social fundamental, que a educação está para além do direito social fundamental para a formação do indivíduo. Além disso, o fortalecimento e a expansão
de regimes democráticos influenciou a reivindicação pelo acesso à escola, enquanto um direito do cidadão, e a educação passa a ser atribuída à tarefa de formar cidadãos cientes de direitos e deveres e capazes de exercê-los perante a sociedade. Embora explícito no arcabouço legal, cabe registrar que é dever do Estado oferecer a educação e é dever dos pais responsáveis ou famílias matricular as crianças a partir dos 4 anos de idade em instituições de ensino devidamente credenciadas e autorizadas pelos sistemas de ensino. A educação domiciliar é um modelo educacional que fundamentalmente se ancora em uma combinação nociva entre a crítica ao suposto fracasso da escola pública e um desejo de desescolarização por parte das famílias mais abastadas, somada à reivindicação da precedência das convicções morais e religiosas familiares sobre a escolarização, uma vez que tais indivíduos enxergam a escola como uma ameaça a seus valores particulares. Os defensores desta forma de desescolarização querem retirar da escola o papel estratégico na formação integral de crianças e adolescentes, flexibilizando um direito público subjetivo que é a garantia de acesso e permanência em instituições próprias, vinculadas ao mundo do trabalho e à prática social. Não há dúvida que uma das resultantes dessa visão de educação é a tendência à promoção de posturas cada vez mais individualistas e segregacionistas, com crianças e adolescentes isolados do convívio com outros estudantes da mesma idade, o que representa um profundo prejuízo à socialização e ao contato com diferentes pessoas, culturas e vivências. É importante destacar que a prática da educação domiciliar não é algo novo. Tem na história da sociedade seu espaço. Contudo, é pertinente salientar que, desde o Império, as elites ministravam a instrução primária e outros ensinamentos no lar, contando sempre com uma pessoa especializada, seja um tio, um padre ou uma governanta. Comumente, as famílias que escolhiam a educação doméstica recorriam a grupos de professores especializados num ensino variado que englobava não apenas as letras e a matemática, mas também conhecimentos como música, artes e oratória. Tais docentes eram categorizados normalmente em 3 classes: os mestres particulares, os preceptores e os padres de capela. Naquela ocasião, as famílias escolarizavam seus filhos em casa porque o poder público não dispunha de redes de ensino e estruturas formais. Por isso, contratavam professores particulares em decorrência de incipiente educação pública formal. Tratava-se de opção forçada, que mais tarde viria a ser suprida com o fortalecimento e a consolidação de escolas públicas. Nos dias atuais, as famílias querem ter a opção de não matricular seus filhos em escolas formais, sejam públicas ou privadas, porque têm sérias desconfianças dos resultados na formação moral e intelectual promovidas pelo sistema escolar. A partir de meados do século XIX, portanto, o modelo hierarquizado e autoritário de educação que caracterizou as instituições escolares até então passou a ser questionado por educadores como Maria Montessori, na Europa, na Itália, e John Dewey, nos Estados Unidos. Impulsionados pelo desenvolvimento dos estudos de psicologia sobre aprendizagem e desenvolvimento humano, e com críticas à pedagogia tradicional e à forma como os conteúdos curriculares eram impostos aos alunos, esses e outros educadores passaram a reivindicar a participação ativa dos alunos no processo de aprendizagem. Reside nesse debate a compreensão de que a escola permite aos filhos a socializarem em espaços não controlados pelos pais, ou que dispõem de estruturas culturais diferentes das apresentadas e impostas pela perspectiva conservadora. Nesta direção, a socialização positiva ou boa socialização, entre aspas, apresentada como argumento de inserção das crianças e adolescentes na sociedade,
trata de um tipo de socialização seletiva, planejada e intencionalmente triada. A escola, para além de uma transmissão de conteúdos curriculares e de práticas de pedagogia na construção de saberes, permite uma identidade com o outro. A questão da identidade, da diferença e do outro é um problema social ao mesmo tempo em que é uma questão pedagógica e curricular. É uma questão social porque, em um mundo heterogêneo, o encontro com o outro, com o estranho, com o diferente é inevitável. É uma questão pedagógica e curricular, não apenas porque as crianças e os jovens, em uma sociedade atravessada pela diferença, forçosamente interagem com o outro no próprio espaço da escola, mas também porque a questão do outro e da diferença não pode deixar de ser matéria de preocupação pedagógica e curricular. Ora, se a questão da identidade é uma perspectiva além de social também pedagógico e curricular, como a educação domiciliar vai lidar com esta questão, mesmo estando ela formalmente obrigada a seguir a Base Nacional Comum Curricular? A educação domiciliar na contemporaneidade separa, classifica e a promove, entre aspas, as bolhas sociais, por isso não atende às questões sociais e pedagógicas impostas pela pluralidade e inclusão da nossa sociedade no século XXI. Entre os 3 pensadores clássicos da sociologia, o francês Émile Durkheim, o mais conservador, não permite ações individualizadas que não atendam ao interesse coletivo. As escolas e os indivíduos fazem parte de um todo, que é complexo e plural, e por isso necessita de regras coletivas e espaços de qualificação, a exemplo dos paradoxos implícitos no binômio das categorias identidade e pluralidade, que só a escola permite nas práticas pedagógicas e especialização profissional curricular e inclusão das diferenças no cotidiano das crianças e adolescentes. O sociólogo positivista Durkheim ressalta que devemos levar em consideração que, para que a vida social se desenvolva, faz-se necessário que certas instituições atuem como mediadoras do conflito entre a individualidade e a coletividade. Vivemos em sociedade e temos a dupla tarefa de desenvolver-nos enquanto seres individuais e sociais. Enquanto seres individuais, devemos adaptar-nos à vida individual, mas enquanto seres sociais, precisamos enquadrar-nos em certas normas morais e sociais que permitem a pacífica vida entre integrantes de um mesmo grupo. Nesta perspectiva, a escola exerce função imprescindível para a dinâmica da sociedade que estamos inseridos. Isso porque as relações sociais são complexas e não podem ser compreendidas a partir de outra ordem. A educação domiciliar, com características singulares, atendeu em seu tempo a uma importante função, no que concerne à organização de uma sociedade simples, tribal ou antiga. Desta forma, não cabe no modelo de sociedade plural, de complexas relações sociais e de democracia contemporânea, que esses indivíduos não passem pelas plurais relações sociais de aprendizado, das trocas, das disputas, das contradições, do reconhecimento dos diferentes saberes, nas descobertas da pluralidade cultural, da inclusão, entre outras perspectivas que compreendem o universo escolar. Ademais, a proposta de educação domiciliar rompe perigosamente com um importante processo de inclusão das crianças e adolescentes com deficiência e síndromes na escola regular. A educação no estado de Santa Catarina protagoniza, e em diversas perspectivas, a vanguarda da inclusão na educação especial. O capital humano e a compreensão da política pública de educação especial é reconhecida em todo o Brasil. O acúmulo produzidos pelos profissionais da educação tem reforçado a atenção deste tema nas escolas regulares. Protagonismo que se expressa também nas ações da política de educação especial desenvolvida pela Fundação Catarinense de Educação Especial, em convênios com as associações de pais e amigos dos excepcionais, as APAES, e instituições congêneres, que respondem pelo atendimento educacional, a exemplo dos seguintes atendimentos, entre outros: pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência na área da surdez e surdo-cegueira, pessoas com deficiência física
ou deficiência mental, pessoas com síndrome de Down, pessoas com autismo, pessoas com altas habilidades e superdotação. Na contramão disto, o deputado autor do PLC parece não reconhecer todo esse trabalho, toda essa experiência acumulada na política pública da educação especial. Eu transcrevo aqui na íntegra o que está no primeiro parágrafo da sua justificativa no PLC. Abre aspas. Nesse viés, o aluno tem em sua casa uma dedicação singular com um plano de ensino personalizado, o que determina um maior aproveitamento. Ademais, também propicia um ambiente especializado para crianças com deficiência, uma vez que esses jovens necessitam de amparo muitas vezes não oferecido pelas instituições públicas ou privadas. A política pública produzida a partir de uma perspectiva coletiva que reconhece as singularidades presentes no todo, a educação especial desenvolvida no estado de Santa Catarina promove a estimulação precoce, o atendimento educacional especializado através dos AES e profissionalizante que funcionam no contraturno do ensino regular. Os demais serviços desenvolvidos nas APAES são para as pessoas com baixa funcionalidade e com problemas de saúde, além de mais idade que frequentam esses atendimentos. Com foco na inclusão, no respeito às diferenças e na proteção das crianças e adolescentes, a escola exerce uma importante função de controle social. A escola é um dos principais espaços de denúncia de violência doméstica e abusos sexuais. Isso quando identificado que cerca de 70% dos autores de agressão contra crianças e adolescentes são integrantes da família. Função social também impressa na escola é sobre o enfrentamento às práticas culturais de violência, como o combate ao bullying e ao cyberbullying, do racismo estrutural, das práticas misóginas, machistas, na aplicação de políticas de Estado para combater a fome, a desnutrição, o trabalho infantil e a evasão escolar, assim como outras formas de violência estruturadas em nossa sociedade. Denota-se ainda que, mais que um direito social, a educação da criança e do adolescente é dever da família, da sociedade e do Estado, conforme já dito pelo artigo 227 da Constituição Federal e ratificado pelo ECA em seus artigos 4º, 53 e 59. Nesse mesmo sentido, dispõe o artigo 55 do Estatuto da Criança e do Adolescente que os pais ou responsáveis têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Aliado a isso, toda a legislação citada reverbera preceitos constitucionais ao direito fundamental à educação, no sentido de pormenorizar a educação escolar obrigatória, discorrendo acerca das obrigações que a ela se atrelam, como a da matrícula em entidades de ensino de crianças e adolescentes dos 4 aos 17. A partir de uma análise sistêmica desses dispositivos, que bem esclarecem meios de instrumentalização do direito à educação, resta inequívoco que ele apenas pode ser efetivado mediante a matrícula em entidades de ensino. Não bastasse isso, a própria LDB, como citei, ainda estabelece que o poder público deverá zelar pela frequência escolar. Esse dispositivo ratifica aquilo que restou detidamente exposto no presente estudo, ou seja, que a intenção do legislador ao disciplinar o mas contempla ainda em seu viés protetivo e de fomento ao exercício da cidadania. Isto porque, como dito, a socialização e o convívio com o diferente constituem fatores vitais para a formação plena de qualquer cidadão. A escola é um espaço físico que reproduz uma infinidade de aspectos socioculturais que nós, como indivíduos, mais cedo ou mais tarde, teremos que nos defrontar. E quanto antes esse contato for viabilizado, devidamente mediado por profissionais capacitados e por uma instituição preparada, maiores as chances de formarmos cidadãos conscientes de seu papel social, em atenção também
aos princípios e objetivos fundamentais da República, como o pluralismo político e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, sem quaisquer preconceitos. Os valores essenciais que formam o caráter dos indivíduos são construídos em seus primeiros anos de vida, de modo que permitir que, no período em que isso ocorre, que coincide com a idade escolar, a educação seja monopolizada pelos genitores consiste em medida no mínimo temerária, uma vez que o ambiente doméstico não conseguirá reproduzir a complexidade social do espaço escolar. Bem se sabe que a escola também tem o condão de prestar esse cuidado protetivo, a partir de situações que, ocorridas fora da instituição de ensino, geralmente em casa ou por pessoas próximas à família, emergem no espaço educacional por meio de marcas físicas e comportamentais observados nos estudantes que sinalizam a existência de alguma vulnerabilidade. Um dos aprendizados que a pandemia parece ter trazido para a sociedade é o reconhecimento do papel central e a necessidade de valorização dos professores na vida das crianças e dos adolescentes, comprovando-se que eles exercem um papel indispensável no desenvolvimento dos estudantes e que, por mais qualificada que seja a educação domiciliar, os pais sozinhos e em casa não poderão substituir jamais o papel pedagógico e de socialização que a escola exerce na vida de seus filhos. Temos visto cotidianamente o quanto os pais de todas as classes sociais têm enfrentado dificuldades para manter a atenção e o estímulo de seus filhos para as atividades não presenciais, aos quais, como visto, possuem acompanhamento por um professor e fiscalização pelos órgãos de controle. Imagine-se agora enfrentar esse desafio sem a mediação de um profissional do magistério e sem o acompanhamento efetivo da rede de proteção à infância. Por fim, é enganosa a ideia que se tenta reproduzir de associar o resultado do PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes dos países, ao fato de que nesses países a modalidade de educação domiciliar é desenvolvida. Isso porque a proporção reduzida de famílias que optam por esta modalidade, tratando como fator isolado, não garante a mudança desse indicador. A medição de indicadores de avaliação, que deve ser utilizado para a autocomparação, ou seja, qual a evolução ou perda que tal país teve em comparação com o período anterior do próprio país. Deve-se considerar a avaliação histórica sobre os esforços que o país realizou, considerando fatores geopolíticos, financeiros, culturais e históricos. Destarte, constata-se, então, que o PLC está eivado de inconstitucionalidades formal e material, bem como de ilegalidades infraconstitucionais. O PLC também tem grandes contradições e problemas no que se refere ao mérito da matéria. Ante o exposto, o meu voto é pela rejeição do projeto de lei complementar 003 de 2019. Depois de vasta leitura, 1 hora de leitura, eu abro a discussão da matéria. Deputada Ana? Sim, deputada Ana. Eu gostaria de apresentar um voto vista divergente. É neste momento? Vossa Excelência está solicitando vista do PLC? Não. Quer se manifestar já? Sim, eu já escrevi, acredito que já vai ser publicado e entregue para a senhora esse voto vista divergente para que seja votado hoje mesmo, não tem problema. Deixa eu só conferir aqui, do ponto de vista regimental, com a nossa assessoria, porque normalmente é pedido vista na reunião e apresentado o voto vista na reunião da comissão posterior. A assessoria poderia nos conferir isso? Se procede?
Então, nós precisamos construir um entendimento aqui, porque tem precedência o parecer da relatoria, né? Então, Sim, exato. então primeiro a gente vota o parecer da relatoria. Vossa Excelência pode apresentar o voto, estão me dizendo aqui o seu voto vista, mas na votação tem precedência o meu voto. Eu quero só solicitar aos deputados se Vossas Excelências têm condições de apreciar o voto vista, já que normalmente a gente, como eu falei, né, não impede, o regimento não impede, mas normalmente a gente apresenta na comissão em reunião posterior. Então, eu quero ouvir os deputados aqui. Sim, deputado Silvio. Obrigado, presidente. Apesar de não ter nenhum impedimento da apresentação do voto vista, mas para o entendimento dos nobres colegas deputados, a minha sugestão é que a deputada Ana Carolina apresente o voto vista, mas que Vossa Excelência nos permita avaliar esse voto vista, porque senão vai ser só a leitura do voto vista. Então, a minha sugestão, apresenta o voto vista e concede aos demais deputados para que possam também tomar conhecimento do voto vista da deputada Ana Carolina. É minha sugestão, mas temos que ouvir os nobres colegas deputados. Segundo a assessoria aqui da casa, que eu consultei, o Léo está aqui conosco, ele se manifesta dizendo que os deputados podem apresentar parecer de voto vista na mesa, né? Mas na precedência da votação, primeiro vale o voto da relatoria. Ok? Se Vossa Excelência, então, quer apresentar o seu voto, fique à vontade. Certo. Depois que eu apresentar o voto vista, existe regimentalmente a possibilidade dos deputados pedirem vista do voto vista? Sim, segundo é uma coisa nova, né? De fato, nós nunca tivemos isso, então eu estou consultando aqui. Mas pode ser considerado o voto vista do nosso parecer, né? Que é a relatoria, porque a gente vai colocar em votação o parecer da relatoria. E aí, se for aprovado o parecer da relatoria, em tese, cai o seu voto, né? Na sequência. Tudo bem? Sim, sem problema. Uma outra dúvida regimental que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo talvez estejam com essa dúvida, pelo menos nas outras vezes no chat, na comissão que nós tivemos, como é feita, apenas para esclarecimento público, senhora presidente, como é feita a distribuição da relatoria, como foi feita a distribuição da relatoria desse PLC nesta comissão? A presidência, segundo o regimento, a presidência das comissões pode avocar para si a relatoria das matérias. Tá, então, nesse caso, a senhora é presidente e avocou a relatoria do PLC do deputado Bruno, correto? Sim, correto. Certo, ok. Muito obrigada, senhora presidente. Eu posso ler o voto? Pode, fique à vontade. Bom, primeiramente gostaria de fazer algumas considerações sobre as suas ponderações e também sobre a comissão que nós tivemos para discutir esse assunto recentemente, onde foram convidadas entidades com pontos de vista divergentes, entidades que falaram em favor do homeschooling e entidades que falaram também contrariamente. Das entidades que falaram contrariamente a este PLC do deputado Bruno, nós vimos muitas entidades ligadas aos trabalhadores de educação e à educação formal, né? E, evidentemente, existe uma preocupação desses setores e desses profissionais com a garantia dos seus próprios empregos, o que, de uma certa forma, compreendo e também foi muito bem esboçado pelos próprios preletores, influencia nas suas posições. Nós tivemos alguns preletores naquela nossa audiência que alegaram que deveríamos estar discutindo valorização dos professores, salário dos professores, as condições escolares e coisas afins. Então, apenas para pontuar que é bastante compreensível que as entidades que defendem
que defendem os interesses de uma classe profissional que vive de educar os filhos dos outros, tenha, de alguma forma, restrições a que essa educação se dê de uma forma mais livre, liberal ou isenta da necessidade desses próprios profissionais. Então, é bastante compreensível. Apenas para dar um exemplo, vamos supor que existisse uma faculdade para as pessoas fazerem serviço de elétrica e de pequenas reformas nas nossas casas. Evidentemente, se fôssemos votar as livres, que liberássemos esse tipo de atividade, os profissionais que recebem esse dinheiro ligados ao Estado seriam contrários às reformas liberais, né? Aos profissionais que fazem reformas sem autorização do Estado. Então, é bastante compreensível que os professores e pessoas ligadas à educação pública estejam preocupadas com seus próprios empregos e, por isso, se levantem contra esta matéria. Além disso, uma parte extensa do voto da senhora presidente, da deputada Luciane Carminati, debatia a questão da constitucionalidade. Nós temos na casa uma Comissão de Constituição e Justiça, que é uma das mais importantes, na verdade, a mais importante, juntamente com a Comissão de Finanças, e da qual fazem parte deputados renomados e muito sérios. Não sou parte dessa comissão, mas quando a Comissão de Constituição e Justiça aprovou este projeto, este PLC, como um PLC constitucional, assinaram o voto o deputado Amin, o deputado Kennedy, o deputado Vampiro, que hoje é secretário de Educação do Estado de Santa Catarina. Então, o nosso secretário assinou como que confirmando a constitucionalidade deste projeto de lei. O deputado Skudilak e também a deputada Paulinha assinaram pela constitucionalidade desse projeto de lei complementar. É muito importante respeitar o trabalho que foi realizado por estes deputados. Também, nessa discussão, foram citadas inúmeras vezes decisões, resoluções, despachos, entendimentos do STF. É importante esclarecer para os senhores deputados que a matéria que foi discutida pelo STF versava sobre temas federais. Então, toda a discussão a respeito da regulamentação de homeschooling, se podia ou não acontecer, toda a discussão realizada pelo Supremo Tribunal Federal em nenhum momento versava sobre a regulamentação estadual. Seria como se nós fizéssemos uma reunião aqui para conversar sobre o sistema de água ofertado pelo Estado de Santa Catarina e nada falássemos sobre o sistema de água ofertado pelos municípios. E daí se entendesse que os municípios não podem ofertar água ou regulamentar a respeito da água, do tratamento de água, do tratamento de esgoto. Então, esta questão não foi respondida pelo STF. Então, o STF, em momento algum, proibiu que houvesse uma regulamentação estadual. Já é uma questão superada no STF a própria constitucionalidade do ensino domiciliar. Então, o STF entende que é constitucional e não inconstitucional, porém com a ressalva de que deve ser regulamentado. Então, se houver alguma desconfiança a respeito da constitucionalidade dessa modalidade de educação, essa desconfiança é totalmente sanada no momento em que existe uma regulamentação. Além disso, também foi mencionada a LDB. As disposições da Lei de Diretrizes e Base realmente não dizem respeito ao ensino domiciliar, porque elas existem em função do ensino escolar e não previam a educação domiciliar. Então, isso não significa que é uma modalidade de educação que não possa existir. Aliás, este modelo de educação, que é a educação domiciliar, não fere os direitos humanos, os direitos da criança, muito menos os direitos das famílias, do contrário, até porque, se nós considerarmos que mais de 60 países já têm esse modelo de educação, nós chegaremos à conclusão de que ele não pode ferir os direitos humanos, os direitos das crianças, dos adolescentes. Caso contrário, ONU, Unesco e todas as organizações globais e globalistas do mundo teriam se pronunciado dizendo que permitir que as crianças estudem em casa, como acontece em quase uma centena de países, é uma grave violação aos direitos humanos, e isso não existe. Tanto no voto da deputada Luciane Carminati, com todo respeito, como nas exposições que nós vimos na comissão que discutia o ensino domiciliar,
se falou muito, muito, muito sobre o que deveria ser. E ouvindo a deputada Luciane Carminati falar sobre todos os papéis, todas as funções e todos os objetivos que a escola tem, eu até fico na dúvida se a deputada não esqueceu um pouco o que acontecia na sala de aula, já que os nossos professores estão o tempo todo, repetidamente, reclamando de tudo que está relacionado à educação pública. Reclama-se da formação dos professores, que não é de qualidade, reclama-se das péssimas condições da estrutura das escolas, reclama-se com muita frequência dos salários dos professores, que, portanto, concordo, falta a valorização do professor e, faltando a ele a valorização de sua profissão, falta também a motivação. Reclama-se que na escola não tem sequer material didático suficiente para uma aula minimamente decente. Os professores sabem disso, eles precisam pagar do bolso deles para comprar um xerox para o aluno. Você tem que fazer a prova. Às vezes você precisa fazer a prova do aluno num pedacinho de papel, porque a sua cota de folhas do mês já acabou. Então, eu concordo com a deputada Luciane quando ela diz que a educação pública deveria ser tudo isso, inclusiva, criar no ser humano a capacidade de aprender, de conhecer, de fazer, de conviver, dando a ele competências para a cidadania, para o pleno desenvolvimento, para o trabalho. Concordo que esse deveria ser o objetivo de uma educação real voltada para o benefício da criança, mais do que para o próprio benefício da sociedade, mas o que, no fim das contas, faria com que uma coisa levasse a outra. No entanto, nós sabemos que a realidade das escolas, a realidade da educação não é essa. As escolas públicas estão, em muitos casos, sucateadas. Boa parte do trabalho dos deputados, meu inclusive, é estar de escola em escola, verificando que o ar-condicionado não pode funcionar porque a estrutura elétrica é ultrapassada, a infiltração na sala de aula, a maior parte dos ginásios não tem, a maior parte das escolas não tem ginásio habilitado para os alunos praticarem atividades físicas, e uma sucessão de dificuldades. Então, quando a senhora fala sobre todos os atributos que a escola deveria ter, eu concordo que ela deveria ter, mas a verdade é que nenhum desses atributos tem sido realizado com eficiência. Eu vou desligar minha câmera só um momento para que eu possa me deslocar para um local de mais fácil entendimento. Nós ouvimos também a senhora deputada mencionar que, por mais que os pais se esmerem, eles não poderão fornecer uma educação completa e ampla, o que eu devo, de toda forma, discordar. Inclusive, é preciso lembrar os senhores deputados que todos os pais que estão no Brasil hoje, em qualquer lugar do Brasil, passaram por, no mínimo, 12 anos de escola, seja pública ou particular. E acreditar que uma pessoa alfabetizada com mais 12 anos de educação suplementar não é capaz de educar ou alfabetizar o seu próprio filho é dar testemunho contra a própria escola pública, dizendo que, afinal de contas, depois de alguns anos, 10 ou 15 anos, as pessoas que passam pela escola pública esquecem de absolutamente tudo que aprenderam, o que, mais uma vez, contra a escola pública. Sendo assim, eu gostaria de apresentar um voto divergente ao voto da deputada Luciane Carminati, ressaltando que essa é mais uma questão em defesa das minorias. Fiquei bastante triste, bastante decepcionada na nossa comissão para discutir esse assunto, quando várias pessoas mencionaram, vários predetores mencionaram que são tão poucas famílias, não é? Afinal de contas, são só 1.000 famílias. A gente não pode mudar a legislação por causa de 1.000 famílias. E pessoas que, na maior parte do tempo, se dizem grandes defensoras das minorias. Diante de tudo isso, apenas comentando o voto da senhora deputada, agora eu passo a ler o meu voto, que está na íntegra também disponível no sistema. Acredito que com alguma celeridade estará aí nas mãos da deputada. O projeto de lei dispõe sobre o exercício do direito à educação domiciliar em Santa Catarina, ou seja, uma educação que dispensa a matrícula das crianças e que é dirigida pelos próprios pais ou responsáveis, já sendo consolidada em muitos países, inclusive já tendo sido aprovada no Rio Grande do Sul, estado vizinho, né? Aqui do lado do nosso estado. O homeschooling é garantido legalmente em mais de 60 países. Todas as vezes que nós mencionamos isso, alguém discute que são países de primeiro mundo. Pois é, países de primeiro mundo têm homeschooling. Países de terceiro mundo, talvez não. Inclusive, a maior parte dos países que são membros da OCDE,
ao qual o Brasil é candidato, né, apenas candidato, a maior parte desses países já reconhece, acompanha e incentiva o homeschooling. A partir dessa premissa, o autor da matéria, que é o deputado Bruno, inclusive quero parabenizá-lo, não busca regulamentar a matéria de forma exaustiva, dando todas as diretrizes. Isso pode ser feito, inclusive pode ser feito pelos deputados da Comissão de Mérito, por outras comissões, como emendas, com outros projetos de lei. É um assunto vastíssimo que dará oportunidade a muitos deputados de colocarem sua assinatura e serem defensores desta bandeira. Apenas pretende assegurar as condições do ponto de vista jurídico para que essas famílias que já praticam o homeschooling, ou seja, a educação domiciliar, que no momento a praticam como uma situação informal, quase na ilegalidade, possam contar com o apoio solidário do Estado em sua missão de educar os seus filhos. Inclusive, eu pretendo ser uma mãe educadora, uma mãe homeschooler, mesmo sendo professora, não pretendo enviar minha filha para a escola. E eu me sinto um pouco ofendida quando se diz que eu não tenho condições de educar a minha filha, mas tenho condições de educar outras 40 crianças que são filhos de outras pessoas numa sala fechada, com um ar-condicionado que não funciona, com uma cota de papel reduzida, com canetões de quadro branco sempre acabando, com o piso descolando, e materiais didáticos rasurados e paredes rasuradas. Eu me sinto muito triste em achar que em acreditar que algumas pessoas acham que eu teria como dar uma educação pior do que esta aos meus filhos. Falo também sobre a urgência da aprovação dessa matéria, já que não existe nenhuma segurança jurídica para essas famílias. A Comissão de Constituição e Justiça já deu o seu aval a este projeto, ele será votado em plenário, mas eu acredito que esta comissão poderia poderia praticar um ato de solidariedade com essas famílias, em vez de assinar aí um atestado de ilegalidade. Para se ter uma ideia da relevância desse assunto, no Brasil atualmente são 10 mil famílias, cerca de 10 mil famílias que adotam este modelo e cerca de 15 mil crianças entre 4 e 17 anos que não vão à escola. Essas crianças não vão à escola, elas já não vão para a escola. E se o projeto não for aprovado, elas continuarão a não ir para a escola. Eu digo que se o projeto não for aprovado, a minha filha ainda assim não irá para a escola. E, de repente, a gente vai ter uma deputada criminosa aí no futuro, trabalhando na Assembleia Legislativa. Além disso, a modalidade cresceu 2.000% em menos de 10 anos. É um crescimento vertiginoso e que certamente não vai parar. Destaco que a própria definição da expressão educação domiciliar ou homeschooling, do ponto de vista jurídico, é uma questão relevante, uma vez que há diversas possibilidades de sua concretização. Podemos contratar professores particulares, podemos não matricular a criança em escola nenhuma, mas matriculá-la no comum. A criança pode não frequentar a escola pública e nem uma escola particular, mas pode frequentar uma escola de idioma, natação, basquete, futebol, aula de música, professor particular para português e matemática. Existem 1 milhão de formas de educar uma criança. Em muitos casos, os pais realizam diretamente as atividades educacionais com seus filhos, sem contar com outras pessoas em outras situações. Além dos pais ou responsáveis, também profissionais especializados cooperam com essas atividades específicas de educação, inclusive aos professores que se preocupam com seus empregos. Eu digo com convicção que essas famílias estão inclinadas a contratar professores particulares para trabalhar em um ambiente agradável, sem bullying, um ambiente que vai fornecer todos os materiais com o ar-condicionado funcionando, para que esses professores recebam uma remuneração que os valorize, educando apenas uma criança e podendo dar a esta criança uma educação bastante especializada, como é o sonho de todos os professores, no fim das contas. Aliás, vale lembrar que as atividades específicas realizadas pelos pais homeschoolers impedem que as crianças vivam em situação de reclusão. Elas praticam muito mais atividades físicas com condições muito melhores do que aquelas crianças que hoje frequentam as escolas públicas que nós conhecemos no estado de Santa Catarina, cujos ginásios estão depredados, alagados, despencando, caindo aos pedaços, como inclusive é o caso de uma escola que visitei recentemente, que há 2 anos está sem ginásio, no município de São João Batista. É só para dar um exemplo. Além disso, a expressão educação domiciliar pode induzir a uma interpretação equivocada, com foco no local onde a educação ocorre, mas ela não precisa necessariamente ocorrer no domicílio. Não é restrita ao ambiente do lar.
Na verdade, o processo de formação dos estudantes de famílias que optam por esse tipo de educação costuma ser realizado em locais diversos e inclui com frequências visitas a bibliotecas públicas, museus, passeios pela cidade, viagens pela região em áreas urbanas ou rurais. Desse modo, é importante esclarecer que o conceito de educação domiciliar consiste no regime de ensino das crianças e adolescentes dirigidos pelos pais e responsáveis, e não algemados dentro de casa. Esse é um preconceito muito perigoso contra as nossas famílias educadoras e é um tremendo desrespeito com elas. O direito e o dever de prover a educação e a instrução dos filhos sempre coube naturalmente e primariamente aos pais. Então, este é um direito natural. A coexistência de diferentes modalidades de ensino, onde se incluem as escolas, expressa a liberdade educacional e beneficia o desenvolvimento acadêmico de um país, como evidenciam as pesquisas internacionais, a exemplo da OIDEL. A educação domiciliar também se trata de matéria da seara dos direitos humanos, tratando de aspectos concretos relacionados à família e à educação dos próprios filhos. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos diz que, abre aspas, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de educação que será ministrada aos seus filhos. E se não fosse assim, como eu já mencionei, quase uma centena de países estaria desrespeitando os direitos humanos. O Brasil é um país extremamente atrasado em tudo, inclusive no que tange à defesa dos direitos humanos. Nós poderíamos ter muito mais do que temos em educação, nós poderíamos ter muito mais do que temos no agronegócio, em uma inúmera seara de assuntos. Outros tratados internacionais também consagram a responsabilidade primordial dos pais, conforme o artigo 18 da Convenção dos Direitos da Criança, ressaltam o direito dos pais de velarem pela instrução moral e religiosa destas crianças, conferindo-lhes nessa perspectiva a faculdade de optarem ou não pela educação domiciliar. Então, é uma questão de direito humano. O respeito por esse direito fundamental é pré-requisito necessário de sociedades livres e verdadeiramente democráticas. Inclusive, muitas pessoas nas suas preleções, muitos preletores na nossa audiência pública que já passou, e também outros deputados que são contrários ao homeschooling aqui, em outras comissões, em outros estados, já mencionaram inúmeras vezes essa questão de democracia e liberdade, ao mesmo tempo em que tentam tirar esses dois direitos desses pais. Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, esses tratados internacionais de direitos humanos têm status de supralegalidade. Eles estão acima de qualquer norma ou tratado no Brasil, ou seja, estão acima da legislação infraconstitucional no que se conclui a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, os direitos humanos dessas famílias são imensamente superiores à LDB e ao ECA. A educação domiciliar visa, sim, o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho. Três elementos que foram mencionados aí pela deputada Luciane Carminati. Nos termos do artigo 205 da Constituição Federal, fazendo-se necessário, no momento em que os encontram de início a regularização dessa modalidade de ensino, prever avaliações anuais sobre a gestão do Ministério da Educação para certificar a aprendizagem. Por tais razões, o artigo 206 da Constituição Federal informa que, dentre os princípios que servirão de base para a propagação do ensino, está o da liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar pensamento, arte e saber. Não menos especiais são as disposições contidas no artigo 227 e 229 da Magna. 227 é dever da família, primeiro, né? Depois do Estado e da sociedade e do Estado assegurar a criança, o jovem, absoluta prioridade, etc, etc. No artigo 229, os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar a amparar os pais na velhice. O Código Civil brasileiro também prevê a liberdade e a prioridade da família na escolha do gênero da educação. Diz o artigo 1634, compete a ambos os pais, quaisquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em dirigir a criação e a educação dos seus filhos. O entendimento sistemático de todas as normas que envolvem a educação familiar, portanto, é de que o conteúdo relativo ao direito à educação deve ser interpretado em consonância com o conteúdo relativo à família. Não existe, e é muito chocante, nós temos acompanhado ao vivo aqui alguns comentários, muitas pessoas que são contrárias ao homeschooling dizendo que a criança não pertence à família. Se a criança não pertence à família, pertence a quem? E quando a criança, menor de idade, comete um delito, quem é que responde por ela?
Essa pergunta é a resposta da anterior. Se é dever do Estado e da família garantir a educação e do Estado promover o bem-estar da família, a vontade do núcleo familiar deve prevalecer quanto aos métodos e concepções pedagógicas adotadas com a criança. Se a Constituição Federal, em mais de um dispositivo, reconhece como dever dos pais a criação e a educação dos seus filhos e igualmente reconhece como princípio do ensino a liberdade de aprender e ensinar, parece óbvio não haver vedação constitucional ao ensino domiciliar. E o STF não disse que é inconstitucional. O STF disse que não pode haver educação domiciliar sem regulamentação. Se não há como regulamentar uma coisa que é inconstitucional. Cabe incorporar a esse parecer também o entendimento do professor Ricardo Pacheta Mesquita de Freitas no artigo A Constitucionalidade da Educação Domiciliar no Brasil, que está presente numa revista chamada Justiça do Direito. Foi publicada em 2017, abre aspas. No quesito educação, há de prevalecer a liberdade e a autonomia familiar sob pena do sacrifício do verdadeiro pluralismo de ideias. Tal necessidade ocorre, pois esse ensino é capaz de ser a forma mais atroz de controle. Tal necessidade ocorre, pois o ensino é capaz de ser a forma mais atroz de controle social existente, razão pela qual a própria Constituição atribui ao ensino público, obrigação de Estado, o dever também de que esta ajuda à sociedade seja dada com certos princípios, para que não ocorra com um desvirtuamento do próprio processo educacional. Basicamente, o que o professor Ricardo Pacheco está nos dizendo aqui é que quando você educa uma criança, você praticamente tem poderes totais, plenos sobre essa criança, sobre a mente dela e uma capacidade enorme de influenciar essa criança. Desse modo, o Estado não pode receber plenos poderes para influenciar o filho dos outros, e digo isso porque eu não quero que o Estado influencie a minha filha mais do que as minhas próprias convicções, sejam elas morais, religiosas ou mesmo convicções ateístas. Vamos supor que eu fosse uma mãe que não desejasse que minha filha tivesse acesso às convicções religiosas dos seus professores. Seria este também o meu direito. Não é por outra razão que Ives Gandra da Silva Martins Filho manifesta sua contrariedade ao monopólio da educação em uma única modalidade. E aí nós temos uma citação vastíssima que eu vou poupar os senhores, já que nós estamos aqui nesta comissão já há muito tempo. Diante de todo o contexto apresentado, é evidente que o ensino domiciliar não se mostra ilícito por norma alguma e que é direito dos pais adotar tal modalidade de ensino para a educação dos seus filhos e que isto encontra suporte não apenas na Carta Magna, mas também em tratados internacionais, em legislação correlata e em documentos que são supralegisladores. Deste modo, não restam quaisquer dúvidas acerca da pertinência desta proposição. Nesse sentido, nós apresentamos um voto, então, pela admissibilidade, pela aprovação deste projeto nesta comissão. E, por último, antes que eu encerre esse momento de discussão, é bastante recorrente e acho válido e muito nobre da parte da deputada Luciane se preocupar com a violência que realmente ocorre dentro das famílias, que é lamentável, inclusive violência muitas vezes levada a cabo por pais e por familiares. Mas gostaria de mencionar também aos senhores que talvez não tenham contato com famílias educadoras, mas a educação domiciliar requer um comprometimento. Os pais deixem de trabalhar, diminuindo assim o conforto, a quantidade de dinheiro que entra em casa, inclusive sendo uma decisão que é o contrário do egoísmo, mas sim uma decisão extremamente altruísta. Pais violentos, pais irresponsáveis, pais abusadores, certamente não querem a criança o dia todo, porque ela dá muito trabalho. Para abusar um filho, não é preciso que ele fique em casa o dia inteiro, mas apenas 10 minutos. E, nesse sentido, não existe absolutamente nenhuma relação entre pais educadores e violência. Não existem estudos que comprovem isso. E, da mesma forma como foi feito nesta comissão hoje e na comissão que nós tivemos exclusivamente para debater esse assunto, muito se fala sobre o que deveria ser, como deveria ser a educação perfeita, mas poucos dados se apresentam para se indicar os malefícios da educação domiciliar, como, por exemplo, quando se diz da dificuldade de convivência ou dos prejuízos à cidadania, ao trabalho e à convivência. Absolutamente nenhum dado existe em nenhum outro país, inclusive onde o homeschooling é realizado há décadas, há quase séculos, né? Nenhum dado existe comprovando esses preconceitos ou especulações a respeito da educação que acontece em casa. Então, gostaria que os senhores considerassem isso. Nós estamos em uma comissão de educação que deveria prezar, obviamente, pelo método científico de análise das pautas, já que a escola é também um lugar para se aprender o conhecimento e o método
aqui o problema ou é com ela? Hã? É com ela? Olá, olá. Olá, olá. Travou aqui. Vocês estão me ouvindo, colegas deputados? Públicas. Acho que o áudio da Ana travou agora. Estamos sim. Estão me ouvindo? Perfeito. Ana, está falhando. Você concluiu a leitura do teu voto vista? Sim, presidente, concluí. Muito obrigada. Tá bom, então. Eu coloco ainda em discussão... Deputada? Sim, deputado Fernando. Sim, Fernando. Então, deputada, realmente analisei muito esse projeto. Respeito, né? O parlamento é para isso, para a gente apresentar ideias, sugestões, discutirmos. E muitas pessoas acabam fazendo um pré-julgamento de algumas avaliações e análises. Primeiro que, quero deixar bem claro para todos que estão nos acompanhando, todos que estão nos assistindo, o meu voto será na linha do meu conhecimento na vida pública, justamente de aproximação social com as pessoas. Ontem, algumas pessoas me questionaram, se você votar dessa forma, você vai ser socialista, petista e não sei mais o quê. Quero deixar bem claro, nunca fui socialista, deputada Luciane e todos que são petistas, me perdoem, nunca fui petista, não tenho intenção nenhuma de ser, mas eu tenho um posicionamento. O meu posicionamento é o seguinte, que a escola é uma referência cognitiva, perfeito, mas também é uma referência emocional e afetiva. Isso nós não podemos deixar de lado. Muito se fala homeschooling em vários países. A maior parte dos países, se não todos os países citados, são países de primeiro mundo. Nós ainda estamos no terceiro mundo. Tem muita coisa para melhorar. E essas coisas para melhorar se dá também, como eu digo, melhorias nos equipamentos das nossas escolas públicas. Precisamos melhorar, sim, a elevação dos índices econômicos, nessas diferenças sociais que nós ainda temos no país. E vou citar aqui um exemplo. Trabalhei num projeto, criamos aí um projeto com 8.000 crianças e a maior parte em vulnerabilidade social. Trabalhei com crianças de 7 anos, onde o pai estava preso, a mãe drogada e a criança 8 da noite na rua, largada. Então foi muito pesado. E ali eu comecei a conhecer mais de perto todos os lados da sociedade. Quando a gente fala desse público seleto, e digo público seleto, tem que ser respeitado sim, e tem que enaltecer esses pais que têm essa oportunidade social e disponibilidade de tempo para incentivar seu filho na educação, é muito bacana dentro de casa. Só que é o seguinte, nós não podemos esquecer dos 5 pilares da educação socioemocional. Nós temos que falar da inteligência emocional, gente. Pelo amor de Deus, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, quando nós formos um país de primeiro mundo, tudo tiver diferente, eu poderia estar votando favorável a esse projeto. Mas hoje, nós não podemos esquecer da automotivação, nós não podemos esquecer do controle emocional de cada situação, de cada criança. E onde começa tudo? Uma casa não se faz pelo telhado, se começa da base, do fundamento, do ensino infantil, ensino fundamental, é ali que começa tudo. O relacionamento interpessoal e, principalmente, empatia, ter a oportunidade de se colocar no lugar do outro. É isso que eu defendo e sempre defenderei. Então, nós ainda não estamos preparados para isso, com respeito a todos os pais educadores, mães educadoras, mas ainda defendo que lugar de criança é na escola, para a questão cognitiva, desenvolvimento social, para todas essas situações. Nós não vamos robotizar as nossas crianças. Falei agora um pouco com o pai, estava discutindo, debatendo esse tema. Falei com o pai agora há pouco, ele falou o seguinte, Fernando, a minha filha tem 7 anos, e tu não sabe o que eu estou passando lá em casa. 1 ano minha filha sem ir para a escola, tratamento psicológico que eu estou tendo que fazer toda semana com a minha filha, que ela realmente, esse 1 ano fora da escola, fora do relacionamento com os amigos, tem sofrido muito. E se uma criança dessa, deputados, daqui a 2, 3 anos, perde a motivação de estudar em casa? Simples, volta para a escola. E se uma criança dessa entra em depressão? Se uma criança dessa tem um problema emocional, psicológico? Então, realmente, hoje, nesse momento, eu valorizo muito a educação na escola. Sou muito conservador nesses princípios. Educação se faz na escola e esse será o meu voto no dia de hoje. Ok, obrigado, deputado Fernando. Ainda em discussão. Deputado Silvio. Obrigado, presidente.
vou ser bem... Deputado, sim, sim, Ismael. Na sequência, deputado Silvio e Vossa Excelência, tá bom? Eu vou ser bastante breve e objetivo, até porque vou na linha da manifestação do deputado Fernando Krelling. O projeto tem prós e tem contras. De fato, a observação do Fernando, nas pessoas que têm condições de acompanhar o filho, de ensinar, que tem preparo, é louvável. Mas isso é um percentual, na minha avaliação, ainda pequeno, diante do grande percentual de pessoas que não têm essas condições. Nós que percorremos muito o interior de Santa Catarina e dos municípios, muitas famílias, eu lamento discordar da deputada Ana Carolina, que a formação é de 12 anos de todos os pais. Isso não confere. Alguns conseguiram concluir o ensino fundamental, outros não. Outros fizeram, vamos dizer assim, o ensino, o EJA, coisa parecida, mas que alguns conseguem escrever o nome. Como é que vai ensinar matemática? Como é que vai ensinar português e por aí afora? Então, eu estou na linha de que as pessoas mais humildes, mais simples, de menos poder aquisitivo, precisam de a escola presencial. Ah, mas é opcional. É verdade. Também é verdade. Mas, ao mesmo tempo, na medida que nós temos hoje a obrigatoriedade de estar na escola e temos uma evasão, que não é pequena, e na medida que você tem a opção de não levar o filho para a escola, eu vou ensinar em casa, e não ensina, o resultado disso me parece não ser a hora para fazer. Então, além da socialização, que foi dito aqui, que é uma realidade também, porque quem tem condições acompanha o filho em casa, pode levar o final de semana no parque, pode socializar com outras crianças, enfim. E, eu repito, não é o caso da grande massa trabalhadora do nosso país. Uma boa experiência seria fazer uma inversão. Começar com a graduação, o ensino médio, talvez seja uma experiência mais viável nesse momento. Evidentemente que se faz hoje mestrado, doutorado, por aula virtual, evidentemente, ou seja, em casa, escola em casa. Mas nós já vemos que na própria graduação já há dificuldade das pessoas que já têm capacidade do acompanhamento do professor, aprender. Não é o caso. Então, diante disso, eu me posiciono também, nesse momento, repito, tem suas vantagens, mas ainda vejo que, nesta hora, não é possível nós implantar o homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar, de um modo legislativo, ou seja, de aprovar essa legislação. Então, acompanho o voto da relatora, mesmo não concordando na questão da inconstitucionalidade, porque aqui é nossa comissão de mérito, respeito ao voto da relatora, né? Mas a minha posição é de mérito e não de constitucionalidade. Essa é a minha manifestação, presidente. Obrigada, deputado Silvio. Na sequência, deputado Ismael está inscrito. Obrigado, senhor presidente. Sim. Depois o deputado Cobalcini, por último, o deputado Vicente. Senhora presidente, senhores deputados, serei bastante objetivo. Quero, inicialmente, reconhecer o trabalho da relatora pelo resgate histórico, principalmente do ponto de vista da educação no Brasil, no mundo, enfim, reconhecendo também o contraponto da deputada Ana Campanholo. Eu tenho dificuldades do ponto de vista particular em dizer, olha, eu adotaria esse estilo de ensino com os meus filhos. Olha que fiz um doutorado em literatura e reconheço que não teria a capacidade
capacidade, ou talvez a paciência, não é? Para ter essa modalidade de educação domiciliar com as minhas crianças quando pequenas. Hoje já estão. Eu vou pela linha aqui discutindo a questão do médico, estudar, raciocinar, questionar, pesquisar no sistema de educação domiciliar sem nenhuma dificuldade. E não vejo nenhuma desvantagem em relação à educação nas nossas escolas. Quanto ao convívio, também há possibilidades dessa criança efetivamente estar interagindo com outros grupos, como o próprio Silvio Deve, que nosso deputado citou, está presente aí no lazer, no parque, na praça, nos clubes, nas bibliotecas, enfim, isso não seria um impedimento, até mesmo a relação com familiares e amigos. O que efetivamente se espera é que os pais tenham tempo, como disse, tenham recursos e até formação intelectual para efetivamente participarem de forma ativa desse processo de ensino. Eu, em última análise, diria, senhora relatora, eu vou votar contra o seu parecer, com todo o respeito que tenho à sua capacidade intelectual e o seu case aí na área da educação, mas por uma questão ideológica, eu vou votar contra o seu parecer, a favor, efetivamente, da educação domiciliar, desde que se mantenha de forma clara, não é, a referência às diretrizes e bases da educação determinadas pela lei federal e pelo próprio Ministério de Educação e Cultura. Então, em síntese, esse é o meu encaminhamento de voto. Obrigado, senhora presidente. Ok, deputado Ismael, passo a palavra, então, ao deputado Valdir Copalcini. Bem, senhora presidente e relatora, deputada Ana, colegas deputados, eu não me sinto, como pai, preparado, e eu tenho filho em idade escolar. Estou sendo ouvido? Perfeito. Tenho filho em idade escolar e eu percebo a diferença antes da pandemia e pós-pandemia. Eu estava, antes da pandemia, 100 por hora, e com o início da pandemia, esse ano e tanto, não que tenha sido perdido, mas eu não tive nenhuma condição de substituir os seus professores. Nem eu e nem a minha esposa. Com 15 anos, ele é mais meu professor do que eu professor dele. E eu considero que no Brasil, de tantas diferenças, mesmo em Santa Catarina, que é considerado, se fosse um país, seria um país de primeiro mundo, nós temos diferenças muito grandes. Na região que eu represento, muitos desses municípios, apenas em média 30% concluíram o ensino médio. Como que esses pais, portanto, 70% não concluíram o ensino médio. E há um grande índice de evasão escolar, um grande índice. Então, são semi-alfabetizados. Esses pais, por certo, não têm o discernimento, não têm o necessário conhecimento para ensinar os seus filhos. Não tem nenhuma condição de contratar um professor, até porque também não tem renda. A educação nos permite a igualdade.
E para estas crianças, em que os pais vivem de salário mínimo, em subhabitações, essas crianças não têm nenhuma possibilidade de não estar em sala de aula. Eu participei com a deputada Luciane, com o deputado Ismael, da discussão do Plano Estadual de Educação, das diretrizes do Plano Estadual de Educação. Que, aliás, antes do Plano Estadual de Educação, veio o Plano Nacional de Educação. E não há esta previsão até 2024. Não há ainda uma legislação nacional. Santa Catarina não é uma ilha, e eu respeito muito, muito, tanto o deputado Bruno, quanto a deputada Ana, o deputado Ismael, nutro um respeito e admiração muito grande. Mas o país, né, não está ainda preparado para o homeschooling. Por isso eu quero aqui externar o meu voto com o relatório da deputada Luciane Carminati, no mérito, como disse o deputado Silvio, porque eu vejo que ainda nós não estamos preparados para uma mudança que lá à frente tomara, né? Tomara que o país seja um Canadá, né? Seja uma Dinamarca, seja uma Nova Zelândia, mas ainda não é. Então, nesse momento, eu serei conservador e eu voto, então, com a relatora, deputada Luciane Carminati. Ok, obrigada, deputado Cobalcini. Por último, a manifestação do deputado Vicente Caropreso. Já estou colhendo os votos aqui, conforme vossas excelências estão se manifestando. Por favor, deputado Vicente. Boa tarde ou boa noite, meus amigos deputados. Eu vejo com muita preocupação, eu acho que esse debate não se exaure aqui, de jeito nenhum. Acho que nós temos que continuar debatendo essa modalidade de ensino. Mas, pelo mérito, eu vejo como ainda não tenho segurança de que essa é a melhor maneira de educar os filhos e prepará-los para a vida. Não tem absolutamente nada de ideológico na minha posição, mas como médico, como humanista, e até como, vamos dizer assim, como uma pessoa com um grau de ensino até superior a muitas pessoas, a muitas famílias, eu não me sentiria em condições hoje de ter e dar acesso a todo tipo de ensino que as crianças merecem, que os jovens merecem no homeschooling. Mas é uma questão de evolução, como foi colocado pelos que defendem. Acho que mais adiante vai ser aprovado, assim que as condições, tanto sociais quanto econômicas do Brasil, forem melhorando. Mas, nesse momento, eu não vejo como dar guarida a esse tipo de ensino com as condições que o Brasil tem, que o Brasil passa e que as crianças merecem. Portanto, eu sigo o voto da relatora, mas, como eu digo, não se exaure, não termina aqui essa discussão. Uma discussão boa, é uma discussão que vale a pena cada vez mais nos debruçarmos para sabermos em que momento haverá condições de isso se concretizar.
Era isso, senhora deputada Luciane Carminati. Obrigada, deputado Vicente. Todos os deputados e deputadas se manifestaram referente à matéria e agora, seguindo o regimento da Assembleia Legislativa, nós, mais uma vez, quero colocar em deliberação, mesmo que eu já acolhi o voto de todos, mas quero reafirmar aqui, os deputados que concordam com o nosso parecer contrário da relatora da matéria, permaneçam como estão, e os deputados que são contrários ao relatório, parecer da deputada Luciane, se manifestem, considerando aqui que já se manifestou a deputada Ana e o deputado Ismael. É isso? Então, eu considero aprovado o parecer contrário do PLC 003 de 2019. E ele segue para a Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente para devida tramitação. Muito obrigada a todos os deputados, deputada, toda a equipe que ficou conosco até agora, todos que acompanharam também pelas redes sociais. Muito obrigada, e eu encerro a presente reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto.